Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando aí a vida de cada um. Nós estamos começando nossa quarta aula aí, tá? Ela está sendo gravada, até então para vocês quiserem assistir novamente, depois ficam à vontade. Para aqueles que não puderam conseguir assistir hoje, eles vão estar conseguindo assistir essas aulas gravadas, tudo bem? E também vocês viram aí que teve uns questionários, vi que alguns alunos já responderam o questionário, isso é bom. Facinho os questionários, né? Mas depois, para frente, ele começa a mudar um pouquinho esse estilo dos questionários, tá bom? Então, deixa eu fazer aqui uma breve resumo da nossa aula anterior. Tudo bem? Então, se vocês tiverem pergunta, pode estar fazendo. A Esther, a gente vem conversando durante a semana, a Esther manda bastante mensagem aí. É bom. Às vezes eu não consigo responder de imediato ou esticar conversas, às vezes por causa do trabalho, enfim. Mas a gente sempre acaba aí dando respaldo. Tudo bem? Então vamos lá. Na aula passada, vocês lembram que nós falamos aí sobre os primeiros filhos de Noé, Noé saindo da arca, né? Noé, Deus fez uma nova aliança com Noé, e Deus prometeu para Noé que jamais ele iria destruir o mundo aí com águas, né? Estendeu essas bênçãos para Noé e todos os seus filhos, e ele deu continuidade, abençoou Noé e seus filhos para que eles sejam fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Ela está no capítulo 9 do livro de Gênesis, certo? Então nós vimos ali alguns versículos, acabamos lendo aí, né? Eu fiz aí uma breve resumo do capítulo 10, capítulo 11 do livro de Gênesis, que está falando da genealogia aí de Noé até Abraão. Vocês viram o quadro aí até Abraão, certo? E nós vamos falar sobre Abraão. Também nós aprendemos na aula passada sobre o arco-íris. Vocês lembram do arco-íris, né? Então, assim, as escrituras, ela nos concede vários ensinamentos, principalmente para o nosso dia a dia, ou no nosso dia a dia, né? Então, os acontecimentos da natureza, tudo que Deus tem feito e ainda continua fazendo nos dias de hoje. Então, nós temos que sempre estar glorificando a Deus por essas grandes obras que Ele ainda faz em nossas vidas. Nós vimos aí as atitudes dos 3 filhos de Noé, quando ele saiu da arca. Um teve uma atitude aí vergonhosa, enquanto os outros 2 tiveram a atitude mais sensata com o pai. E nós vimos aí que o Noé acabou aí amaldiçoando o seu neto Canaã, que é filho de Cã, e assim se fazendo novamente nações. Vocês lembram que no início do livro de Gênesis, que nós vemos lá quando Caim matou Abel e Caim fugiu para outra terra e ali ele povoou aquela outra terra? Então nós vimos também que Caim ele acabou não procurando a Deus enquanto Adão ensinou seus filhos que estavam com ele, né? Acabou ensinando Sete, e através de Sete vem aí a descendência de Noé e Abraão. E nós vimos que as palavras, ela tem grande poder, pode estar edificando como aí acabando com a vida, destruindo a vida de alguma pessoa. Então, temos que ter muito cuidado com nossas palavras também. E nós vimos aí que ele acabou se dando 2 nações, então o povo de Deus, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus, quem seria? Os homens obedientes a Deus, os homens que procuram a Deus, os homens que procuram viver uma vida íntegra com Deus, próximo a Deus, são considerados como filhos de Deus. E os homens que andam segundo aí os desejos da carne, mundo, são considerados como filhos do homem. Então, quando nós chegamos lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, a gente vê que há um encontro ali, a terra já estava cheia de pessoas, né?
estava popularizada aí a terra, então aconteceu de ele estar se encontrando essas duas nações, esses dois povos, os filhos de Deus com os filhos dos homens, e acabaram aí tendo esse casamento místico entre ambas aí as partes, né? Então, os filhos de Deus com as filhas dos homens, as filhas de Deus com os filhos dos homens, e assim teve essa mistura. Com isso, os corações foram ficando de pedra, foram se distanciando de Deus, a corrupção humana foi cada vez mais se agravando, e Deus foi ficando irado com tal situação ou com o comportamento humano aí na terra. E nós vemos também que Deus viu graça em um homem, Noé, e ele resolveu aí refazer todas as coisas novamente. Então ele resolveu dar uma nova chance para um homem através de Noé e pediu para que Noé construísse aí uma arca. Nós vimos aí o tamanho da arca, né, um transatlântico, a imensidão. Vimos também que Noé demorou aí 100 anos para estar construindo essa arca. Claro que ele não fez sozinho, seus filhos foram ajudando aí, né, ele terminar esse trabalho aí. De acordo com algumas histórias aí, com os historiadores, tá, alguns dizem que Noé, naquele período, ele provavelmente era algum governador de alguma pequena cidade, então ele tinha alguns homens também a seu serviço que acabou ajudando. A Bíblia não relata isso para nós, mas de acordo com os estudos da arqueologia, tem esses fatos aí ocorridos. Mas o que importa para nós é ver a obediência de Noé com Deus. Noé foi tão obediente que ele fez tudo conforme Deus pediu. Ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele começou esse trabalho e foi até o final. Com isso, Deus salvou Noé, toda a sua família e um casal de cada espécie de animais, tanto domésticos como selvagens. E assim Deus deu continuidade aí à humanidade, à sua criação. Ele deu bênçãos para Noé, para seus filhos, crescerem, serem fecundos e multiplicarem a terra. Tá? E quando nós chegamos agora aqui nesse capítulo 12, a gente vê que a terra está novamente povoada. Várias nações, né, foram aí crescendo, a terra estava cheia, e no tempo de Abraão, o que acontece? Deus vê no coração de Abraão um homem, um novo coração, onde Deus pode realmente trazer para junto de si. Então ele chama Abraão aí e faz umas promessas para Abraão. É isso que nós vamos estar vendo agora nessa nossa leitura. Então eu gostaria que alguém, vamos abrir comigo lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, tá? Só relembrando aí o capítulo 10 e o capítulo 11, tá? Ele está contando aí a história, quer dizer, a genealogia, tá? De Noé até Abraão. Nós vimos aí um resumo, pegando de Adão até Abraão, né? Seriam os patriarcas. Quem que eram os patriarcas? Era o pai que era a cabeça de toda a família, então toda decisão quem tomava era ele. Tá bom? Perfeito? Então abre comigo aí, capítulo 12, livro de Gênesis. Eu gostaria que alguém lesse para nós aí do versículo 1 até o versículo 3. Posso ler? Pode ler. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso, então vamos lá. Deus vê graça aí no coração de Abraão. Deus se agradece, né, ou fica feliz com o coração de Abraão. Ele viu que Abraão seria um homem totalmente, ou melhor, foi um homem totalmente obediente a Deus, andou no caminho de Deus, buscava a Deus. Então era um homem que estava sempre aí em sintonia com Deus. E como que Abraão, nesse período aqui, chegou nesse ponto, né? Claro que ensinamento dado pelo seu pai, né, que recebeu aí pelo seu avô e assim por diante.
né? Então ele manteve esse princípio aí de estar andando com Deus, Deus achando graça novamente aí no coração de um homem, e ele chama Abraão e faz umas promessas para Abraão. Claro que aí nós vamos ver o que? Que Abraão também teve que fazer a parte dele. Quando Deus chamou Abraão, Abraão parou para ouvir o que Deus tinha a dizer e claro que seguiu. Olha aí, Deus faz 3 promessas para Abraão, se ele for obediente. Versículo 1, ele pede primeiramente, sai da tua terra, do meio dos seus parentes. Imagina só, você está no conforto do seu lar, você está no meio dos seus parentes queridos e Deus chega para você e chama para você ir para um lugar que você não sabe nem qual direção você deve ir. Foi isso que aconteceu com Abraão. Porém, Abraão não hesitou nenhum momento em atender aí o chamado de Deus, né? Então Deus pede para ele sair do meio da sua parentela, da casa do seu pai, né? E vai para a terra que te mostrarei. Então, ele não tinha noção nenhuma que terra seria essa, qual direção dessa terra, né? E Abraão acabou aí aceitando, né? E obedecendo aí a palavra de Deus. E foi. Eu acredito que agora, em alguns minutos aí, deve aparecer para vocês aí o slide. Então, mas vamos lá. Eu cheguei no ponto do slide aí onde nós começamos. Então vamos lá. Versículo 2. De ti farei uma grande nação. Olha só, a primeira promessa que Deus fez para Abraão. De ti uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Olha aí, Deus chamando Abraão e abençoando Abraão. Se tu uma bênção. Então, quando ele fala se tu uma bênção, ele está pedindo para que Abraão seja um homem totalmente obediente a Deus, um homem totalmente ligado a Deus, um homem totalmente dependendo da vontade de Deus. Dependente, né? A palavra certa é dependente da vontade de Deus, dependente totalmente de Deus. Então, ser uma bênção, estar sempre focado com Deus, estar sempre andando do lado de Deus, junto com Deus, ser uma bênção. Então, olha só, se Abraão ele permanecesse nessa caminhada com Deus, Deus iria cumprir realmente a promessa que ele fez. Versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, isso se Abraão for fiel com Deus. Então, as pessoas que abençoassem Abraão seriam abençoadas. Mas por quê? Por causa de Abraão, porque Abraão estava sendo uma pessoa temente, obediente a Deus. E os que te amaldiçoarem, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então veja bem, andando com Deus, aqueles que te amaldiçoam, Deus vai estar amaldiçoando essa pessoa, Deus vai estar derramando aí na vida dessas pessoas tribulações, problemas, aflições e assim por diante, né? E aqueles que estiver abençoando aí um homem de Deus, ele vai receber bênçãos nas vidas dele, independente se ele está buscando Deus ou não, ele vai receber as bênçãos dadas por Deus. É claro que Deus vai sempre esperar dessa pessoa um coração convertido, né? Continuando a leitura aí. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Vamos lá. Versículo 2, né? De ti farei uma grande nação. Primeira promessa. Segunda promessa aí que ele deu para Abraão. Bênçãos para todas as famílias. E a outra promessa que ele fez para Abraão está no versículo 1. Vai para a terra que te mostrarei. A gente olhando aí, tá? Primeiramente, Deus começou abençoando Abraão de que maneira? Fazendo dele uma grande nação. Para ele ter uma terra, ele tinha que ser uma nação primeiramente. Então nós vamos aprender que ele se tornou uma grande nação. Depois de ele se tornar uma grande nação, os herdeiros deles receberam a terra prometida.
E as bênçãos para todas as famílias veio quando? Quando Jesus se entregou na cruz. Ainda vamos chegar nesse ponto aí. Acompanhe comigo o versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Era jovem ainda, era novo, 75 anos. Isso para Deus não é nada, né? É o tempo que nós hoje vivemos aí. Lembra que na primeira aula fiz um cálculo aí, uma média, 90 anos para a gente estar vivendo hoje, né? Então, com 75 anos, Abraão começou a caminhada. Ele recebeu o chamado de Deus, aceitou de acordo com o que Deus tinha lhe pedido e foi. Ele não questionou, não levantou nenhum argumento, apenas obedeceu e seguiu a palavra de Deus. Então nós vemos aí a chamada de Abraão. Deus chamando Abraão para que ele pudesse aí fazer o propósito de Deus. Eu não sei se vocês estão vendo aí algum mapa, está aparecendo para vocês o slide? Sim ou não? Não. Não está aparecendo? Eu faço a escola da Bíblia. Para mim, não. Está travado. Para mim, né? Tá. Então deve estar. Deixa eu dar uma olhada. Não sei se vocês estão com a apostila de vocês, mas se vocês abrirem lá no anexo 3, acho que os mapas foi para vocês? Para mim, não. Não? Ninguém recebeu os mapas? Eu não. Eu vou ver se eu mando, se a gente dá um jeito de mandar esses mapas aí também. Tá. O slide, ele está mostrando aí a trajetória de Abraão, quando ele saiu da terra de Ur, ele saiu do meio da parentela dele, dos pais dele, morava na cidade de Harã, região de Ur, e ele fez uma longa caminhada até chegar em Canaã, que era a terra prometida. E nós vamos ver que durante a caminhada de Abraão, ele permaneceu na terra Canaã aí como peregrino, vivendo dentro de tendas, embaixo de tendas. Né? Ele seguiu aí o caminho de Abraão. Nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Então nós vemos aí o chamado de Abraão e ele faz aí para Abraão essas 3 promessas. Mas por quê? Porque realmente Abraão foi um homem temente a Deus que andava justamente com Deus. Tá? Se a gente olhar os versículos aí posteriores, a gente vê aí a obediência, a busca de Abraão com Deus. Abraão andando diariamente com Deus aí, seguindo as orientações dadas por Deus. Agora, guarda bem comigo essas palavras aqui que a gente vai ler. No mesmo capítulo 12, acompanha comigo a leitura do 10, versículo 10, até o versículo 14. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Era costume naquela época, tá? Então, quando algum homem tinha alguma esposa que ela era bonita, o que acontecia ali? Eles matavam esse homem para poder ficar com a esposa. Até então, mesmo não tinha lei, não tinha dado ainda os mandamentos para o povo, né? Mas o povo das outras nações ainda seguia esse princípio. Enquanto o marido fosse vivo, então de maneira alguma eles se apossavam da mulher do outro. Até então, porque era contra a lei também isso daí. Nós vimos que um fato desse daí, né, acaba sendo considerado como adultério.
Então, mesmo assim, não tendo a lei, tinha esses princípios. Claro que cada nação na época tinha as suas leis, tinha os seus princípios, os seus costumes. Porém, essas leis que eles tinham, esses costumes, levavam-os à distância de Deus. Então, não aproximavam de Deus. Então, nós vemos aí, Deus prometeu uma terra para Abraão, se tornaria de Abraão uma grande nação e através de Abraão abençoaria todas as nações, tá? E nós vamos ver também agora aqui o que que Deus acaba renovando essas promessas a Abraão, a seus filhos, Isaac e depois também a Jacó. Mas acompanha comigo a leitura aí, versículo 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E aí Abraão conta que ela é irmã dele e ela acaba aí, né, confirmando, tá? Aí a gente entra aqui em uma pequena, não vou falar contradição, mas eu já vi muitos hoje falar que Abraão acabou mentindo nesse momento, tá? Usando a sua esposa, falando que ela era irmã dele, para que ele não fosse morto. Mas e aí? Um homem de Deus pode ficar mentindo numa circunstância dessa? Tá? Vamos analisar bem essa passagem aí. Abraão, ele acabou não mentindo, tá? Ele não mentiu. Por que que ele não mentiu? Vamos lá. Vamos lá para o capítulo 20. Capítulo 20, do livro de Gênesis. Só para a gente não ficar aí nessa dúvida, porque Abraão acabou sendo mentiroso aí, passando por mentira. Então nós vemos vários ensinamentos falando que Abraão acabou mentindo, enfim. Acompanha comigo aí o capítulo 20 do livro de Gênesis, o versículo 11 e o 12. Respondeu, aqui Abraão já estava diante de outro rei, né? E ele relatou realmente sobre a esposa dele. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Aqui no capítulo 20, ele já está chegando em outra região, tá? Onde os costumes eram o mesmo. Se eles vissem uma mulher formosa e soubessem que ela era casada, eles davam um jeito de ir lá e matar o marido dela para poder se apossar dessa mulher. Quem fazia isso eram os reis, né? Eram os soberanos, eram os governadores que tinham esse poder para fazer isso. Então acabava fazendo isso daí. Mas, pelo costume, Abraão conhecia o costume, e então ele acabou aí se justificando. Olha o versículo 12. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e ver a ser minha mulher. Ela era realmente irmã de Abraão por parte de pai. Até então, se a gente voltarmos na história, lá no início, né, quando Adão e Eva teve seus filhos e filhas para povoar a terra, foi necessário essa unção entre um homem e a mulher, quer dizer, esse casamento entre irmãos. Mas Deus permitiu com um propósito. Quando nós chegarmos lá na lei, a gente vai entender que Deus acabou consertando, não direi esse erro, mas consertando esse princípio. Então Deus ele fez aí o que? Um conserto daquilo que ele tinha feito, mas ele tinha feito com um propósito. O propósito do irmão casar com a irmã era com a intenção de povoar a terra. Até nos tempos de Abraão ainda vinha seguindo essa tendência aí. Mas por quê? Porque eles faziam de tudo para que as famílias fizessem casamento dentro das próprias famílias para estar garantindo aí a tradição
os bens, se tivesse alguns bens, e assim por diante. Envolvia muitos interesses aí, particulares, interesses financeiros. Então, existia muito interesse entre casamento da mesma família. Então, era primos com primos, às vezes acontecia irmão com irmão, né? Então, eram costumes da época, tá? Nos dias de hoje, nós abominamos essas atitudes, até então que a própria lei, ela é contra, né? E a própria lei de Deus também hoje, ela é contra também esse princípio. Mas, de fato, Abraão era irmão por parte de pai de Sara. Então, ele não mentiu. Ele não mentiu. Tá? Muitos batem na tecla que Abraão mentiu nesses dois fatos aí. Tudo bem? Só para a gente entender. Depois vocês dão uma lida, se vocês estão fazendo a leitura da Bíblia, vocês vão entender muito melhor esses princípios aí. Tá? Então, nos versículos anteriores aí, versículo 7 até o versículo 10, está explicando que ele chegou aí diante de um rei, né? E o rei era Abimeleque, e lá ele novamente chega perante esse rei. Agora um fato muito importante aí. Para Abraão, quando ele chegar na cidade e ir diretamente contato direto com o rei, então quer dizer, já era bem conhecido na época, ele já tinha um bom conhecimento, até então por causa da sua temência a Deus, né? Então os povos acabou conhecendo Abraão aí, as suas atitudes aí perante a Deus, porque não era qualquer pessoa que chegava perante a um rei, principalmente nesse período aí, só se o rei permitisse. Mas enfim, nós vemos dois casos aí, que Abraão chega perante ao rei, ele acaba aí contando essa história, falando que Sara era irmã dele, que realmente nós vimos que era irmã por parte de pai. Tudo bem? Então nós vemos aí a peregrinação de Abraão. Volta comigo, lá no capítulo 13, novamente. Capítulo 12 e o capítulo 13 agora eu vou ler, tá bom? O versículo 12, acompanha comigo aí, ó. Depois que Abraão ele estava no Egito, lembra que ele chegou no Egito aqui, né? O capítulo 12 aí, ele chegou no Egito e pediu para que Sara confirmasse que ela era irmã para que ele não fosse morto. Tá. Passado alguns anos, ele saiu do Egito e continuou a caminhada dele. Por quê? Porque Deus pediu para que ele fosse até a terra que Deus mostrava. Quando ele chegasse à terra, Deus falou: essa terra que eu vou dar ao teu descendente. Então ele não tinha que ficar apenas no Egito. Ele ficou uma parte lá, um tempo lá, depois ele partiu a sua caminhada. No versículo 13, ele saindo do Egito, ele continuando a sua caminhada, acompanha comigo o versículo 12, do capítulo 13, aí, versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã. Olha só, nós vamos aprender mais para frente, nas próximas aulas, que a terra Canaã, o povo hebreu, quer dizer, os descendentes de Abraão conquistaram ela. E nós vimos que Abraão chegou até a terra prometida. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, Deus deixou bem claro: esta terra eu darei à tua descendência. Quando Abraão chegou nessa terra, ele já tinha Isaac como filho, e ali ele acaba oferecendo Isaac como sacrifício vivo a Deus. Tá, então acompanha comigo aí, Gênesis capítulo 13. Tá, olha só, versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqui está relatando Sodoma e Gomorra, que quem já leu a Bíblia conhece, já viu essa história aí, assim como as outras nações também. O que eles faziam, as outras nações? Eles, os princípios deles, a vida deles, as leis dele, eram contra as leis de Deus, eram contra a vontade de Deus, eram homens pecadores, eram homens que faziam suas próprias leis, e de acordo com as suas leis que eles faziam, para eles estava correto, mas perante a Deus não, era um grande pecador. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês
eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Olha só. Deus está prometendo, chamando Abraão e novamente relembrando Abraão da promessa que ele fez. Ora, Abraão, se você seguir, você está olhando toda essa terra. Ele já estava em Canaã. Essa terra será tua e da tua descendência. Né? Quando ele fala tu e tua descendência, vamos analisar aí que está no singular, não está no plural. Porque a gente vai ver que Abraão teve 2 filhos. Só que um filho ele teve com a escrava e a outra com Sara, que era filho da promessa. Então, através de Isaac, seu filho, Deus iria dar aquela terra e estenderia as bênçãos aí à descendência dele. Então ele pede para que Abraão levante e vá até a terra, que a descendência seria numerosa. Versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, ele estava tão alegre aí que aonde ele passava, ele levantava o altar ao Senhor. Agora vamos ver, abre comigo lá no capítulo 17, depois a gente dá uma voltada, tá? Capítulo 17, depois a gente volta um pouquinho. Acompanha comigo aí, versículos 6 até o 8. Aqui, vamos lá. Eu vou ler só para a gente entender do versículo 1 em diante, tá bom? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Ele chamava Abrão, e ele passou a ser chamado Abraão. O significado do nome Abraão é pai de numerosas nações. Por que ele foi pai de numerosas nações? Tá? Nós vamos entender um pouquinho. Eu vou só terminar essa leitura que nós vamos entender. Abraão teve 2 filhos e cada filho aí se formou uma nação, 2 nações. Cada filho se formou uma nação. Versículo 16. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha que está no singular. Dar-te-ei a tua descendência. Tá? O que está no singular? A descendência, tá? Claro que aqui ele já está falando de Jesus lá na frente. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Só para a gente entender um pouquinho, aqui Deus está confirmando as promessas feitas para Abraão por causa da obediência dele. Porque tudo que Deus pediu para Abraão, ele foi fazendo. Então, quando ele chegava nas nações, Deus pedia para ele: parte, Abraão. Abraão desmontava suas tendas e ia partindo, ia passando aí de região a região. Mas volta no capítulo 16, eu vou ler o versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Sarai, ela era estéril. Por ela ser estéril na época, era de costume, até a própria lei da época permitia que, no caso de Sarai e as mulheres que tinham alguma condição financeira, todas as mulheres tinham um ajudante dentro do seu lar.
Essa ajudante era uma outra mulher, uma mulher que era mais pobre do que essa pessoa. Algumas eram escravas, porque eram compradas, e ela ajudava nos serviços domésticos da casa. Então, toda mulher naquela época que tinha condições financeiras tinha uma serva dentro de casa para ajudar. E a lei permitia, quando a mulher era estéril, a lei permitia que ela dava a essa serva, ou concubina, algumas versões, outras falam servas, tem outras versões bíblicas que falam escrava, tá? Então, se refere à mesma pessoa que cuidava junto da esposa, ajudava a esposa a cuidar do lar. Quando a mulher era estéril, ela poderia dar a sua serva para um marido, ter um filho com ela. Através dessa serva, esse filho seria da mulher e do marido, através dela. Então, é como se ela emprestasse apenas a barriga para essa mulher estéril para poder gerar um filho. Então, esse era o costume. A lei permitia, naquele período, que isso acontecesse. Então, foi o que Sara fez. Por ela ser estéril e não ter filho, ela acabou deixando que Abraão coabitasse com Sara, com essa escrava, que é Agar, e aí tiveram o primeiro filho, que se chamou de... Acompanha comigo o versículo 13, tá, do capítulo 16. Ó. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vês, pois disse ela: Não olhei eu nesse lugar para que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Versículo 15. Agar, que é a serva, tá, deu à luz um filho, Abraão. E Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Foi o primeiro filho de Abraão. Porém, não era filha de Sara. Mas pela lei, ele passava a ser filho de Sara, porque a lei permitia isso daí. E claro que, para que isso pudesse acontecer, tinha que ter o consentimento dos dois. A mulher tinha que conceder e o marido tinha que aceitar. Então, os dois tinham que entrar no acordo e partir para essa decisão. Tá? Então, não era coisa assim aleatória. Com o passar do tempo, o homem foi abusando dessa situação aí. Tudo bem? Então, o primeiro filho de Abraão chamou Ismael, que não era filho com a Sara. Mas Deus tinha dado a promessa para Abraão e para Sara. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo, como diz o nosso ditado brasileiro, né? Nós estamos vendo aqui o famoso jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho do homem, dá um jeito para resolver as soluções. Porque Deus chamou Abraão e falou que Abraão seria pai de muitas nações. Mas como que ele ia ser pai de muitas nações se Sara, ou Sarai, depois passou a ser chamado Sara, era estéril? Para Deus nada é impossível. Então vamos lá. Nós vemos aqui que Deus está renovando a promessa. Mesmo depois de Ismael nascer, no capítulo 17, versículos 6 até 8, a gente vê que Deus chama Abraão, você vai ser pai de muitas nações, você vai ter o seu descendente. Mas ele já tinha um filho. Imagina como deve ter passado, os pensamentos devem ter passado em Abraão na época. Mas Abraão continuou firme, confiando em Deus, que a promessa seria cumprida. Por quê? Porque quando Deus promete, ele cumpre. Ele cumpre. Tá? Não vou ler todo o capítulo aí. Interessante é ler todo o capítulo, porque aí vão entender melhor essa história. Tá? Que por Sarai ser estéril, ela concede a sua serva, tem esse filho, depois tem aí uma pequena desavença entre as duas, né? Em seguida, aí a gente vê que acaba nascendo o filho do casal. Acompanha aí o capítulo 17, vou ler o versículo 15 até o versículo 22, para a gente entender melhor a história aí, tá? Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Olha só. A bênção
que Deus estava prometendo para Abraão era para a descendência de Abraão e Sara. Tá? E Sara não era descendência de Abraão com outra mulher, mesmo sendo uma serva ou concubina. Continuando a leitura aí. E ela se tornará nações. Desculpa, versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Veja bem, Abraão tinha 100 anos de idade, Sara tinha 95. Para nós, ser humano, é uma idade impossível para ter filhos. Só que Abraão esqueceu que os seus antepassados viveram mais de 500 anos e tiveram filhos e filhas, povoaram a terra. Por quê? Porque Deus estava abençoando. E ele acabou não acreditando nas palavras aqui. Mesmo sendo fiel, olha o deslize de Abraão. Ele riu da situação. Ele duvidou do que Deus falou para ele. Por quê? Por ele ter 100 anos de idade. Versículo 18. Então disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Então, o que Abraão estava pensando? Que Ismael seria, a promessa estava sendo estendida por Ismael. Então, ele não entendeu o que Deus estava querendo dizer. Até então, porque pela lei, Ismael era filha de Abraão e Sara, pela lei. Continuando a leitura aí. 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Singular, não está no plural. Então, olha só, aí Deus revela para Abraão: não, Abraão, o filho que eu estou falando vai ser filho seu e de Sara, não é Ismael. E você vai colocar o nome dele de Isaac. Mas, mesmo assim, Deus não desamparou Ismael. Eles passaram por um momento difícil, mas, continuando a leitura aí, versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo, eu multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Então Deus está falando que Ismael também será abençoado. Ele também será pai de reis e será uma grande nação também. A partir dele, então quando Deus fala que Abraão seria pai de muitas nações, aí Deus já estava incluindo os dois, Isaque e Ismael. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei-la com Isaque. Não é com Ismael. Por quê? Porque Isaac é filho da promessa. Por Sara ser estéril, Deus prometeu que os dois teriam filhos. Então é uma promessa. Ali Deus está cumprindo o quê? Está começando a cumprir a primeira promessa. Que da tua descendência, né? Farei uma grande nação. O qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Versículo 21. Daqui a 1 ano. Então, olha só. Para calar a boca de Abraão, Deus fala: daqui a 1 ano você vai estar com seus filhos no seu colo. Aí você vai acreditar em mim. Versículo 22. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. E aí Deus, ele faz a promessa, né, para
Isaac. Só que antes ele fazer a promessa para Isaac, gostaria que vocês acompanhassem comigo aí a leitura. Viu só que o slide ainda não está aparecendo para vocês. Que Deus pede um grande sacrifício para Abraão. E qual que seria esse sacrifício aí? Que Deus pede para Abraão? Aqui está aparecendo um slide, o filmado. Está aparecendo aí? Ótimo. Abraão Ótimo. Então já está... Então veja bem, nós vimos que Deus abençoou o casal e Deus falou para eles que eles teriam um filho, né? E esse filho seria chamado de Isaac. E a promessa se estenderia através desse filho, de Isaac. E nós estamos vendo aí, vocês estão vendo, abre comigo aí, nós acabamos de ler do 15 ao 21, né? Deus renovando a promessa aí a Abraão. Que bom que está aparecendo o slide. Agora vamos comigo lá no capítulo 26. Livro de Gênesis. Isaac, aqui no capítulo 26, Isaac já está grande, né? Ele está ainda na peregrinação. Deus chama Isaac porque lembra que Deus chamou Abraão e falou que ele renovaria a aliança com Isaac, porque é filho da promessa. Então com Isaac, ele faz essa renovação. Acompanhe comigo a leitura aí do 1 ao 5, capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida dos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Quando Deus está falando com Isaac, ele está renovando ali a aliança que ele fez para Abraão. Agora vamos ver alguns pontos até esse capítulo 26 que eu separei aqui. Tá? Aqui está bem resumida a nossa aula. Volta comigo lá no capítulo 17 e a gente vai dar sequência aí. Então nós vemos aqui que Deus está lembrando a Abraão da promessa e promete dar um filho para Abraão e para Sara. E Deus cumpre. No mesmo capítulo 17, eu vou ler do 23 em diante, tá bom? Acompanha comigo a leitura aí. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus ordenara. Tá? Deus ordenou, do versículo 9 até o versículo 14, que Abraão se circuncidasse e circuncidasse todos os seus descendentes e todos aqueles que pertenciam a ele. Por quê? Porque seria diferente das outras nações. Como Deus já estava formando o seu povo, então Deus colocou uma marca física neles para se diferenciar dos outros povos. Então ele colocou a circuncisão. Tá? E o que seria essa circuncisão? Não sei se todos já sabem ou se conhecem aí essa circuncisão. Acompanha comigo o versículo 13, que eu vou dar uma explicada, tá? Versículo 11 e o 13 comigo aí do capítulo 17. Ó, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido
em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então Deus está fazendo essa aliança. Uma forma dele mostrar para que realmente o homem estava aceitando a aliança de Deus era ser circuncidado. Então ele deu uma ordem para que Abraão se circuncidasse aí Ismael e circuncidasse todos os escravos que ele tinha, todos aqueles homens que estavam ali com ele. Nós vemos que até esse ponto que Deus tinha derramado muitas bênçãos, que Abraão foi se tornando um homem rico. Mas por quê? Primeiramente, Abraão obedeceu a Deus. Tá? Então, o que seria circuncidar? Aqui, versículo 11. No versículo 10, ele deixa bem claro. Ó, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Quando fala na carne do vosso prepúcio, então eu vou explicar para vocês aqui. Como que eu vou falar? É meio assim, é meio constrangedor, mas é bom a gente entender a situação, tá? Só peço que vocês me perdoem, mas no pênis, tá? No pênis do homem tem uma pelinha na parte de baixo. Então a circuncisão é aquela pelinha, é tipo um cordãozinho. Então um cordãozinho embaixo ele é cortado. Eles cortam esse cordãozinho, isso é circuncisão. Tá? Então a circuncisão física é cortado aquele cordãozinho que tem embaixo da pele do pênis masculino, tá? Do pênis do homem. Então essa circuncisão. E Deus pede para que eles circuncidam todas as crianças que nasceram com 8 dias de nascimento, no 8º dia, tinha que ser circuncidado. Por quê? Melhora a cicatrização, a dor seria bem menor, né? Porque a criança ela tem uma recuperação muito rápida, enquanto o adulto é mais demorado, o adulto. Então, assim, por isso que Deus dá essa, e Deus coloca essa marca como um diferencial no povo dele. E aquele que não aceitasse a circuncisão tinha que ser eliminado do meio do povo dele. Não poderia estar ali presente, né? Tinha que ir embora, né? Ou ser morto. Tinha 2 opções, ou ir embora para outros lugares, ou seria morto. Enfim, então, a circuncisão seria isso daí, tá? Independente, todo que fosse morar com Abraão tinha que passar por essa etapa aí. Então, essa circuncisão. Depois, lá na frente, a gente vai ver que a circuncisão mudou. Certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Nós vemos que no capítulo 18 aí, antes de eu ler o capítulo 18, o versículo 24 do 17, ela diz assim, ó, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, depois de 13 anos, Deus pede para que Abraão se circuncidasse ele e todos os homens escravos e seu filho Ismael naquele período. Tá? Versículo 26, Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, Abraão tinha uma condição financeira aí muito boa naquele período. Tá? Nós vimos aí que já se passaram 13 anos do nascimento de Ismael, aí do capítulo 16, quando Ismael acaba nascendo. E o tempo foi se passando. O capítulo 18 aí, né, tá mostrando que 2 anjos apareceu, Abraão viu, 2 anjos, reconheceu que eram anjos de Deus, anjos mandados por Deus, e eles revelam o que vai fazer, que eles iriam destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão tenta interceder. Por que Abraão tenta interceder? Eu estou fazendo um resumo do capítulo 18, tá?
Abraão tenta interceder porque o primo dele lembra de Ló. Aqui, nesse período aqui, capítulo 16, Abraão e Ló tinham se separado, porque houve uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Quem eram os pastores? Eram os homens, ou os servos, ou escravos, que cuidavam das ovelhas, dos animais. Então eles começaram a ter atrito entre eles. Aí eles resolvem se separarem, porque até então estavam andando junto. Abraão vai para um lado e Ló vai em direção a Sodoma e Gomorra. Ló passa a morar nessa cidade. E quando os anjos aparecem a Abraão, eles declaram que iriam destruir Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o pecado estava ali dentro, presente. Os homens ali não estavam se arrependendo, eles estavam vivendo de acordo com suas leis. Lembra que nós lemos no capítulo anterior sobre Sodoma e Gomorra, que eles viviam nos seus pecados? Então, e ali Deus resolveu destruir essa cidade, por quê? Porque estava cada vez mais pior. Eles estavam cada vez mais se enterrando dentro do pecado. E Deus já não estava mais aguentando aquela situação. Então aí, Abraão começa a falar com Deus, mas se houver 50 ali justo? Aí Deus fala, se houver 50, mas vamos ler, eu vou ler para vocês entenderem. Abre comigo aí no capítulo 18. Eu vou ler do 22 até o 33, tá? Acompanha comigo aí, ó. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti, ou fizeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda, por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, é teimoso Abraão, né? Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. E a gente vê que, no capítulo 19, os anjos encontram com Ló, tá? Vou fazer um resumo aí, se encontram com Ló, e eles pedem para que Ló pegue a sua família e saia da cidade. Então eles revelam para Ló o que iriam fazer com a cidade. Então, por causa de Abraão, Deus acabou poupando ali a vida de Ló e da sua família. E a gente vê que no decorrer da história, e depois vocês dão uma lida nessa história aí, né, que Ló ainda mostra um pouco de resistência, mas ele acaba saindo. E a mulher de Ló acaba se transformando em sal. Por quê? Porque quando o anjo pediu, sai, foge da cidade, não olhe nem para trás. Quando eles saíram da cidade, estou fazendo um resumo aí de todo o capítulo, tá? Quando eles saíram da cidade, o que aconteceu? Houve aí, Deus mandou a chuva de enxofre, né, e fogo, acabou destruindo aí, está no versículo 24, olha o versículo 24, capítulo 19. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra era uma cidadezinha
duas cidades, uma bem próxima à outra, praticamente colada à outra, então as duas acabou sendo destruídas aí, né? Então ele destruiu a cidade, então aquela cinza, aquele fogo lá, conforme, né, iam queimando, a cinza ia subindo, a mulher acabou olhando para trás aí, ela acabou sendo morta e virou uma estátua de sal. Então, por que o sal, né, o enxofre, muito enxofre, ele é salgado, ele acumula muito sal, então os anjos pediu para que eles fugissem justamente para não ser atingido, até porque vamos lá, quando pega fogo em algum campo aí, a gente vê que cria muitas fumaças, né? Depois fica aquele cheiro forte, dependendo do local ali, as pessoas não conseguem nem respirar, criam-se muitas cinzas, depois o chão, o solo fica coberto de cinzas, né? Aquela cinza ela cobre tudo ali, então fica aquela calamidade. Agora imagina um enxofre, né? Uma chuva de enxofre, é muito sal sendo derramado ali, fogo tudo junto. Então toda aquela região, né? O sal ele acabou subindo e acabou aí acontecendo o quê? Da mulher ela parar, olhar para trás e ficar ali e acabou sendo tingida e virou aí essa estátua de sal aí, acabou sendo morta, né, com certeza. E Ló acabou fugindo aí. Depois tem a história de Ló e suas filhas, enfim, que eles acham que toda a terra foi destruída e no fim não foi, né? E Abraão fica de longe observando tudo com pena aí pensando no seu filho de Ló. Claro que depois, com o tempo, Abraão ficou sabendo que Deus acabou poupando a vida de Ló e suas filhas. Aí, acompanha comigo aí o versículo 30 do capítulo 19. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra, de toda a terra. Bem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entre e deita com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Quando vocês virem aqui nas escrituras, na Bíblia, essa pequena frase no finalzinho, até o dia de hoje, tá? Aqui é até o dia que foi escrito. Nós sabemos quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, então, até aquele dia que Moisés escreveu, então, o acontecido até aquele dia ainda era dessa maneira. Então, vamos lá. A gente vê um grande erro, uma grande falha humana, né, das duas filhas. Nós sabemos muito bem que hoje, né, é abominável essa situação. Deus aceitava? Não. Deus aceitou no início, ele permitiu porque ele tinha um propósito de povoar a terra. Mas nós vemos aqui que as filhas de Ló acabou indo para um lado aí que Deus não aprova. Até então, esses moabitas e esses ben-aminitas aqui, né, esses ben-ami, eles lutaram contra os filhos de Abraão. Então foram povos que não obedeceram a Deus, nasceram aí de um grande erro, né? E isso daí levou-se se estendeu para toda a descendência, tá? Então, ó, tá vendo a atitude das filhas aí?
que se precipitaram aí e acabaram cometendo aí esta grande falha. Então nós vemos aí, vocês estão vendo o slide aí, tá? Vou passar um pouquinho para frente, o próximo slide aí, tá falando aí de Jacó. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, vamos para o capítulo 21. Acompanha comigo o versículo 1 aí. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente. E acrescentou: Quem teria dito não que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha só. Deus não prometeu para Abraão e Sara que eles teriam filho. Os filhos viriam da parte deles. E aqui no capítulo 21, Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abraão, que ele teria um filho. E a promessa seria estendida para esse filho, para Isaque. Né? E assim Deus fez. Lembra que nós lemos lá no capítulo 26, João 5, que Deus acaba renovando aí a promessa com Isaque, a promessa que ele fez para Abraão. Por quê? Porque Isaque é o filho da promessa. É o filho que Deus prometeu a dar para o casal. E nós vimos que o casal acabou dando aí um jeitinho humano aí para resolver essa situação. Né? Então, do versículo 8 em diante, eu não vou ler, aí está contando aí o atrito entre as duas, entre a serva e a Sara, uma desprezando a outra. Por quê? Porque a serva, por ser a mãe do filho mais velho, então ela achava que ele tinha direito. Né? Pela lei, até pela lei dos judeus, né, e a lei dos judeus até os dias de hoje, ela fala, é bem clara, que quando o casal, um dos dois é estéril, eles podem sim adotar um filho. Quando eles adotam um filho, esse filho se torna sendo o filho legítimo do casal. Então ele se torna o herdeiro do casal. Porém, se vier nascer um filho do casal, esse filho ele perde esse direito de ser o filho mais velho. Isso, quase não saiu a palavra, não saiu, né? Então ele acaba perdendo esse direito e esse direito passa a ser do filho hereditário do casal. Então, a lei, uma das leis judaicas até os dias de hoje, traz essa advertência aí. Tá? Então, o casal pode adotar um filho, sim, mas se ambos estiverem um filho próprio, esse filho perde esse direito aí de ser o primeiro filho e de herdar tudo do pai. Quem sempre herda é o primeiro. Vou contar um fato bem recente. Foi semana passada. Vocês lembram que está no noticiário, na televisão aí, né? Que o príncipe da esposa da Elizabeth, rainha da Inglaterra, acabou falecendo aí semana passada com 90 anos de idade, 95 anos de idade. Ele era príncipe, né? Por que ele era príncipe? Porque ela era herdeira, ele não. Então ela era príncipe. Automaticamente, com a morte dele, quem herda o reino é o filho mais velho do casal, né? Deixa eu lembrar o nome, o príncipe William. Acho que é o príncipe, não lembro. É o filho mais velho. Se esse filho velho morrer, quem herda é o filho dele mais velho. Já não é o irmão dele, porque o casal foram 3 filhos. Acho que foram 3 filhos homens, 2 filhos homens e uma mulher, né? Então tem o filho mais velho, o filho segundo e a mulher que é a caçula. Então
O filho segundo, ele não herda, a categoria dele é príncipe até o resto da vida dele. Então, sempre quem vai herdar o trono é o filho mais velho. E isso segue essa genealogia aí até os dias atuais. Tá? Então, sempre o filho mais velho vai herdando, sempre o filho mais velho. Então, vamos lá. Até o capítulo 21 nós estamos aqui. O capítulo 22 é quando Deus, deixa eu voltar o slide aí, prova a fé de Abraão. É esse slide que vocês estão vendo aí. Por causa da fé de Abraão, ele estende aí as promessas para Isaac. Então acompanha a leitura comigo aí. Eu vou ler todo o capítulo, que é uma leitura meio extensa. O capítulo 22, tá? Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque. Ele especifica bem. Por que o único filho? Porque é o filho da promessa. Deus não está desprezando Ismael, mas o filho da promessa é Isaque, porque é filho do casal. A quem amas. Vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imagina a cabeça de Abraão naquele momento. O filho que Deus prometeu, o filho da promessa, o filho que ele teve com a idade avançada, e Deus pede para que ele oferecesse como sacrifício. Imagina as mil pensamentos que devem ter se passado pela mente de Abraão nesse momento aí. Mas vamos lá, continuando a leitura. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. O cutelo é a faca, tá? Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo, pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão e seus servos, e juntos foram para Berseba e fixou residência. Olha só. Abraão foi sem questionar. Claro que ele teve dúvidas, né? O que se passou na mente dele naquele momento? Mas olha só, a fé que Abraão tinha tanto em Deus
ele tinha tanta esperança que depois do ato cometido, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Olha só, aqui é uma ilustração sobre o que Deus fez com Jesus lá na cruz. Então Abraão foi obediente, mesmo com seu próprio filho, mas claro que nós vemos aqui na história que não era isso que Deus queria, jamais Deus queria. Isso que Abraão fez aqui, de levar o filho até o altar para sacrificá-lo, as outras nações faziam com seus próprios filhos. Os reis, eles pegavam os filhos dos seus povos e sacrificavam para os seus deuses, sem piedade. Só para vocês terem ideia, eu vou contar uma pequena história aí, que eles faziam na época, né? Hoje a gente não se vê muito isso aí, ainda se vê alguns, muito pouco, ainda tem alguns países aí que não são tementes a Deus, eles acabam fazendo isso daí, mas eles pegavam um caldeirão grande, né, colocavam fogo, água fervente, ou fogo, um buraco cheio de fogo, tomavam à força os filhos mais velhos de famílias, de casais, pegavam à força, né? Não deixavam o casal acompanhar para ver e jogavam eles vivos nessas fornalhas, como sacrifício. A coisa era lastimável mesmo. Deus não aprovava isso de maneira alguma. E cada vez mais as nações iam se afundando nesses costumes. Ia passando de pais para filhos. Eles praticavam esse tipo de idolatria. Eles praticavam isso contra as crianças. Era muito terrível mesmo. Tá? Então, esse era o costume aí da época. Então, Abraão acabou fazendo, só confiando que Deus poderia ressuscitar Isaac aí. Então, essa era a confiança, a fé que Abraão tinha em Deus. E com isso, Deus renova aí, e Deus estende aí, essa aliança, essas bênçãos com a descendência de Abraão. Então, a gente analisando aí a vida de Sara, o capítulo 23, versículo 1, diz assim, ó, tendo Sara vivido 127 anos, né? Morreu em Kiriat Arbe, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então Sara acabou falecendo aí com 127 anos. Então lembra que ela tinha 95 anos. Então ela viveu mais 30 anos aí depois. Então ela viu Isaac crescer, virar homem aí com 30 anos de idade e acabou falecendo. Então Sara foi mãe dos judeus, que é o povo de Israel. Sara foi mãe dos judeus, e a escrava Agar, ela foi mãe dos árabes, que são filhos. Então até nos dias de hoje, a gente ainda vê de vez em quando na televisão, que até nos dias de hoje na terra lá, existe esse conflito. Por quê? Porque eles lutam, eles brigam, eles lutam por causa da terra, por causa da herança de Abraão até nos dias de hoje. Quando a gente vê lá que está tendo guerra na Síria, deu até uma acalmada aí, aquela região, toda aquela região da Arábia Saudita, aquela região de Jerusalém, acontece até os dias de hoje esses conflitos por causa disso daí. Sara foi mãe dos judeus e a escrava foi mãe dos árabes, dos muçulmanos. Eles são considerados como filhos de Abraão, mas Abraão da escrava. Então eles têm essas disputas, eles têm essas diferenças até os dias de hoje. Tá? Então existe isso daí lá hoje ainda. Então eles disputam essa herança. Isso vai continuar. Por quê? Porque eles não entenderam o propósito ainda. Capítulo 24. Aqui, Abraão, a gente vê uma história aqui, que Abraão, depois da morte de Sara, Abraão, ele resolve escolher uma esposa para o seu filho Isaac. Ele manda um escravo ir até a terra, aonde era a terra da família dele, procurar uma parente, então uma prima, para casar com Isaac. Por quê? Lembra que eu falei que o costume, né, a lei, eles mantinham o casamento dentro da família? Então, quando envolve família, envolvia aí primos com primos, tá? Primos com primos, até irmãos aí, no caso de Abraão e Sara, que era por parte de pai, era apenas por parte de pai, uma das partes.
né? Então, o que acontecia? Foi o que aconteceu com Ismael. Ismael era filho de Abraão, porém com a escrava, né? Isaac é filho de Abraão, porém com Sara, que vem da promessa. No capítulo 24, Abraão pede para escolher uma esposa para Isaac. Até então, por quê? Porque por causa das bênçãos que Deus tinha dado. Então acompanha comigo a leitura aí. Eu vou ler do versículo 5 em diante para a gente entender a história, tá? Só para a gente entender a história. Disse-lhe o servo. Vamos ler o versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, e para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Tá? Isso era um tipo de juramento, quando se colocasse a mão na coxa do seu senhor, era um juramento que eles não poderiam quebrar de maneira alguma. Tá? Então, isso era comum naquela época, naquele período. E ele tinha que cumprir, nem que ele fosse morto. Esse juramento só era quebrado com a morte desse servo. Continuando aí, disse-lhe o Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Então, olha só, o que ele fala, né? É mais fácil eu levar o seu filho do que trazer uma mulher. Como eu chegando lá, eles não vão me conhecer, eles vão dar crédito no que eu vou falar. Então, ele tinha essa preocupação de chegar lá e não ser bem sucedido. Então, aí, ele ia passar por um servo fracassado. Abraão tinha o direito até de tirar a vida dele por ele não conseguir cumprir a missão. Então ele, preocupado, ele fala: e se a mulher não quiser vir? Eu vou ter que levar o filho para lá também. Mas aí Abraão responde, o versículo 6. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Tá vendo? Então vai que ele não tenha sucesso nessa missão. Abraão está livrando. Não vai acontecer nada com você. Se você não tiver sucesso, fique em paz. Você está livre, você conseguiu a sua liberdade, então você pode fazer o que você quiser da sua vida. Pode ficar morando lá, pode ir para um outro lugar. Então você fica livre de tudo isso aí, mas jamais vou tirar a sua vida. Então, quer dizer, Abraão pede para que ele tenha paz no coração, vá sem esse peso na consciência, sem esse peso nas costas, né? Vá com tranquilidade, e ali ele realiza. Se a mulher quiser vir, então ele traga. Continuando a leitura aí. Versículo 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos, versículo 10, 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem de tirar a água. Então era costume. Vamos lá, continuar a leitura. Peço-lhe perdão porque meu menino está assistindo a aula ali e estava falando alto. Continuando a leitura aí. Versículo 10, né?
Levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar a água. Por que à tarde? Porque nesse período os pastores já não estão mais, já deram de beber aos seus rebanhos, né? E quando as mulheres chegavam naquele lugar, elas eram insultadas, elas eram expulsas dali. Primeiro eles tinham que servir, então elas ficariam para depois. Então elas já sabiam mais ou menos o horário que já não tinha mais ninguém ali, e elas iam tirar a água todos os dias para dar para os animais. Até então, porque Naor, que era um irmão, certo? Um parente de Abraão, só teve filhas. Versículo 12. Agora aqui, presta atenção nessa leitura, que é uma oração. Esse servo, ele faz uma oração para Deus, para o Deus de Abraão, que ele também adotou como Deus para ele. Ele aceitou a ser um servo de Deus também, junto com Abraão, por causa de Abraão. E ele faz uma oração, olha só, versículo 12. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudes hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro, para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designasse para o teu servo Isaque, e nisso verei que usasse de bondade para com meu senhor. Ponto. Aqui nós estamos vendo a oração. Ele se ajoelhou e fez uma oração para Deus. E ele pediu, se fosse, quer dizer, ele pediu assim, se acontecesse daquela maneira que ele tinha pedido, aí ele reconheceria sim que aquela seria a mulher e que realmente Deus estava no controle de tudo e que Deus estava abençoando a jornada dele. Agora vamos ver a resposta. Tá? Do versículo 15 em diante, aí vem a resposta sobre a oração. Presta bem atenção na leitura. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Então, parente de Abraão, irmão de Abraão. Rebeca era prima de Isaac. Lembrando que a missão dele era levar uma esposa para Isaac, no meio da parentela de Abraão. Versículo 16. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Cântaro, a minha versão fala cântaro. O que seria esse cântaro? Seria um vaso de barro. Tá? Então, um vaso que eles usavam para tirar água, enchia esse vaso e através desse vaso, ele tinha vários tamanhos, pequeno, tipo uma caneca, tipo um balde grande. Então, esse vaso de barro, eles bebiam água por esse vaso, tá? Então, cântaro seria um vaso de barro ou ferro. Na época que tinha ferro, eles faziam esse cântaro ou um caneco ou um canecão ou um balde, ou era de barro ou era de ferro, tá? Chamava-se cântaro, só para a gente entender aí algumas. É interessante a gente sempre, quando tiver alguma palavra que nós não entendemos, procurar conhecer. Isso ajuda a gente, nos ajuda na hora da gente entender aí as leituras ou estudo, tá bom? Versículo 18. Versículo 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro
para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Ponto. Olha bem, do jeitinho que ele fez a oração, do jeito que ele pediu para que Deus, para que Deus abençoasse, acontecesse, então aqui está acontecendo a mesma coisa que ele pediu na oração. Versículo 14, lembra do versículo 14? Compara o versículo 14 com esse versículo 18. Olha o versículo 19. E apresentando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais águas, tirou e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique, eu e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milque, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor, porque tinha acontecido tudo de acordo com o que ele tinha pedido. Versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando nós caminhando, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão, chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar um homem, descarregando-lhes os camelos, e lhes deram forragem e pasto. Deu-lhes água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a quem venho. Labão respondeu: dize-lhe. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentas. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e esse deu a ele tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e a minha família, e tomarás esposa para o meu filho. Então aqui, o que está acontecendo aqui? Ela está dando... A Lisete caiu. Saiu. Um minutinho que a Lisete está voltando aqui. Então ele está contando aqui a história, tudo o que aconteceu, quem que é Abraão, quem que ele é, por que que ele foi até aquele local, qual que era a missão dele, né, até aquele local, qual que era a missão dele. Então a missão dele era ir até os parentes de Abraão, e ali, aquela que Deus mostrasse, né, aquela que Deus revelasse, ele levaria como esposa. Então ele expôs a situação aqui para essa família de Rebeca. Então, eles conheciam Abraão, sabia que Abraão tinha prosperado, tinha conhecimento sobre a vida de Abraão, souberam que Abraão teve um filho, né? Então, quer dizer, eles tinham, como se diz, eles recebiam-se notícias de seus parentes que estavam longe. A notícia, é claro, não é igual aos dias de hoje, que hoje ela chega na hora, por causa da internet, né? WhatsApp, internet, telefone, ela chega na hora. Naquele tempo a notícia chegava, ela demorava assim até anos, mas chegava a notícia. Então, aí eles sim pediram para que, eu vou resumir, tá? Nosso tempo de hoje está acabando. Então eles pediram para que ele ficasse ali e, claro, concederam diante da situação que ele pudesse levar sim
Rebeca até Isaac, né? E ali realizar o casamento. Então, o casamento era realizado dessa maneira. Como que era o casamento? O casamento era realizado quando as famílias estavam juntas, era realizado entre as famílias. Então, não tinha cerimônias. Eles faziam aí um almoço, uma festa, né? E ali as famílias apresentavam os noivos e ali já saíram casados, já saíssem casados ali. Então, era dessa maneira. Como estava distante, então tinha que ter a permissão dos pais, e eles tinham que permitir para que a filha fosse, e ali a filha, né, desejava todas as bênçãos para ela, então desejava que ela fosse próspera e fecunda e tivesse muitos filhos, porque quanto mais filhos o casal tivessem, para eles seriam, assim, mais forças eles tinham para estar cuidando das suas terras, dos seus afazeres. Então, quanto mais filhos o casal tivesse, mais poder eles tinham. Então, eles conseguiriam adquirir mais riquezas, enfim, as bênçãos que Deus dava era totalmente ali. 5 minutos. 5 minutos nós temos, obrigado. Né? E ali acontece, tá, do versículo 52 até o 67, o casamento dos dois. Então, Rebeca vai até a seita aí, quando chega lá ao local, ela vê Isaac, já se apaixona para Isaac de maneira, e Isaac da mesma maneira aí, e conduz ela até a tenda, né, da sua mãe, e ali acontece o casamento. Acompanha comigo aí, o versículo 67, agora aí, para a gente finalizar aqui. Depois, na próxima hora, a gente dá continuidade, nós vamos falar sobre Isaac e Jacó. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Aí o versículo 7 do capítulo 5, capítulo 25, o capítulo 25, só para a gente fechar aqui, tá? Eu só quero fechar aqui sobre Abraão e a morte dele. O versículo 1 do 25 aí, ó. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Tá? Então, Abraão, ele casou-se novamente depois de Sara e teve muitos filhos. Ele teve vários filhos e filhas com essa mulher aí. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Então, versículo 7 aí, porém os dias da vida de Abraão, 175 anos. Abraão acabou se falecendo. Depois a gente continua aí a história, tá bom? Então vamos terminar nossa aula aí de hoje. Então a gente chegamos aqui até a história de Isaac, o casamento de Isaac. Leiam as escrituras, leiam a Bíblia, tá? De preferência desde o capítulo 1. Continua a leitura aí para a gente entender melhor as histórias. Por que eu acabei lendo quase todo esse capítulo 24? Só para a gente entender a história. Essa leitura inicial vai ajudar para ajudar cada um de nós a entendermos todas as escrituras, toda a história que se enrola até chegar na era cristã e também após a era cristã. É importante sabermos tudo isso? Sim. Por quê? Porque foi o que aconteceu na história. A Bíblia está nos mostrando os homens que viveram em obediência a Deus, e Deus foi cuidando de cada um deles, e Deus se alegrou com cada um deles por causa da obediência, tá? E com isso Deus foi derramando muitas bênçãos na vida de cada um deles, né? E isso serve para nós hoje, tá? Na próxima aula a gente vai ver mais detalhes, nós vamos aprender mais. A aula de hoje, assim, não sei se foi meio cansativo, porque foi muita leitura, né? Mas as leituras de hoje foram necessárias para a gente compreender um pouquinho o início de todas as coisas. Então, o início das promessas, quando Deus fez a promessa, tá? E quando Deus faz a terceira promessa para Abraão, lembra da promessa? A primeira foi, de ti farei uma grande nação, te darei uma terra para a tua descendência, e através da tua descendência abençoarei todas as famílias. Então, nação, terra e bênçãos para todos. São as 3 promessas. E essas promessas nós vimos que Deus renovou com Isaac. E na próxima aula a gente vai ver que ele vai estar renovando com Jacó, que Jacó foi filho de Isaac. Então nós vamos estudar mais a história de Isaac, mais resumida, e entrar mais dentro da história de Jacó, porque é onde tudo começa.
onde realmente começa aí as bênçãos de Deus. Eu vou finalizar essa aula. Qual é a chamada? Tá, deixa eu só parar a tradução. A Elisete faz a chamada. Todos tenham uma boa semana. Deus abençoe a vida de todos aí.